Olá pessoal, eu sou o Alisson Figueiredo e hoje vou trazer para vocês 4 passos para começar a investir em ações na crise de 2020. O primeiro passo seria você focar no longo prazo, utilizando a estratégia Buy and Hold, que é utilizada pelo mega investidor Warren Buffett. Consiste simplesmente em você comprar ações ou outros ativos e manter elas por um longo prazo, visando uma alta dessas ações, dessas empresas lá no futuro, daqui a 2, 3 anos. O que acontece é que nesse período que a gente está vivendo de ciclos econômicos de baixa devido ao lockdown causado pelo coronavírus, é, várias empresas foram afetadas e se você conseguir encontrar as empresas certas para comprar as ações dela hoje, num futuro próximo, daqui a 1, 2, 3, 5, 10 anos, pode ser que você tenha uma grande valorização dessas empresas devido ao valor delas estar abaixo do seu valor comum, do seu valor justo que já é negociado no dia a dia, né? Existem pessoas lá na frente que vão ter desejado muito ter comprado ações nessa época, né? Nesse ano de 2020, nesse ciclo de baixa que a gente está vivendo. O segundo passo seria você escolher os setores que podem se beneficiar com a retomada da economia. Para muitos isso pode parecer meio vulgar, né? Que seria tipo uma espécie de ganhar dinheiro com a miséria dos outros, mas não dá para descartar que essa é uma excelente hora para se analisar bem várias empresas. E os setores que foram mais afetados com essa queda da bolsa, com essa coronavírus, foram os da construção civil. Segundo uma pesquisa feita pelo Sebrae, foi o setor da alimentação fora do lar, né? Pois diversas pessoas deixaram de comer fora em restaurantes, devido ao risco de contaminação nas ruas e as próprias normas impostas pelo governo, né? Outro setor foi o da moda, né? Devido ao comércio estar fechado, shopping centers e centros urbanos, várias empresas de moda, de vestuário, não tem como abrir e, consequentemente, foram afetadas com essas medidas. Outro setor é o do varejo tradicional, né? O comércio em geral. Devido ao nosso pânico, às nossas medidas tomadas pelo governo de tentar diminuir a curva de ascendência dos casos de coronavírus e emitindo decretos e normas proibindo a circulação de pessoas nas ruas em algumas cidades, a entrada de pessoas de outros estados em algumas cidades do Brasil, o fechamento de comércio trouxe para o varejo tradicional um grande impacto negativo, o que reflete nas ações de diversas empresas que são negociadas na bolsa atualmente, né? Você deve ficar atento a essas empresas, quais são elas, que não é o foco desse vídeo trazer, né, recomendações de compra ou de venda de determinados papéis, mas mostrar um panorama geral, macroeconômico e micro do que está acontecendo hoje no Brasil, né? Alguns indicadores. O terceiro passo seria você avaliar a saúde financeira da empresa da qual você pretende, né, fazer ali a sua compra para manter, seja focando no longo prazo, como orientado aqui, ou uma outra estratégia de médio e curto prazo, né? Seria indicado que você analise alguns indicadores financeiros que são fornecidos por essas empresas, sendo eles o DRE, que é a demonstração do resultado do exercício daquela empresa em um determinado período. É um relatório bem simples, mas muito importante, que vai demonstrar quanto que está sendo evidenciado de lucro naquela empresa, ou prejuízo, se for o caso, né? Vale a pena você analisar qual o setor dessa empresa, se o lucro está baixo, qual a média de lucro nos últimos anos. Seria mais uma análise, um indicador para uma análise fundamentalista, né? Outro indicador financeiro seria o balanço patrimonial, que na verdade não é um indicador financeiro, é mais
relatório demonstrativo muito utilizado, muito comum no mercado financeiro para os analistas. Eles analisam esse balanço, ele evidencia todos os ativos e passivos da empresa em um determinado período. É uma espécie de fotografia daquela empresa num determinado período do tempo que vai trazer a saúde financeira daquela empresa. O outro indicador financeiro é o fluxo de caixa líquido. O fluxo de caixa líquido ele vai demonstrar, informar para o investidor daquela empresa, para o futuro acionista, como que está o andamento das operações no dia a dia daquela empresa. Consiste nas entradas financeiras no caixa, menos as saídas, mais o estoque, o saldo inicial do caixa. Outro indicador é o preço-lucro. Consiste na razão entre o preço daquela ação e o lucro que é distribuído por ação daquela empresa. É um bom indicador, é um excelente indicador, muito utilizado pelos investidores brasileiros e mundiais para analisar suas ações, suas empresas dos diversos setores e ver se ele se adequa ao que ele está buscando naquele momento. Um outro indicador financeiro seria a dívida sobre o capital social. Ele vai impactar, vai demonstrar qual o total da dívida que essa empresa possui, dividido pelo valor do capital social que a empresa possui. Outro indicador muito utilizado por investidores profissionais é o indicador retorno sobre o capital social. O que é que vai trazer esse indicador? Ele vai demonstrar quanto percentualmente a empresa está dando de lucro sobre o investimento feito pelos acionistas, ou seja, o capital social, que é a soma de dinheiro que é colocado na empresa ao fundar uma empresa. Falando assim de forma bem resumida. O quarto e último passo seria você analisar o gráfico das ações. Como assim analisar o gráfico? Você vê de forma visual como que está sendo negociada aquela empresa, como que o mercado está reagindo aos acontecimentos atuais, né, da Bolsa de Valores diante dessa situação de coronavírus, diante da lockdown, que é a prisão de todo mundo domiciliar, entre aspas, e como que está sendo refletido nas ações dela na bolsa, né? Você fazer uma análise mais detalhada, você, dependendo do seu nível de conhecimento, buscar ali pontos de entrada, né, para comprar essa ação, dependendo do seu tipo de estratégia, se for day trade, swing trade, você buscar os pontos exatos ali. E se for uma estratégia de longo prazo, como mostrado no primeiro passo, talvez você não precise nem se preocupar tanto com o ponto de entrada, mas vale a pena você verificar, né, se está valendo, se está num fundo, se está no topo, as ações, os preços dela, para poder estar atento aí ao que melhor se adequa ao seu perfil e estratégia. Muito obrigado por chegar até aqui. Que você continue assistindo aqui nossos vídeos, dá um like, compartilha com os amigos, né? Se inscreve no canal. Acesse o nosso site aqui, o investidorbeta.com.br. Também temos o Instagram, Invest_Club. Né? Estamos aí trazendo conteúdo de qualidade para vocês, né, sobre o mercado financeiro, tutoriais e coisas do tipo, né, para tentar trazer aqui para o Brasil um aumento no número de investidores na Bolsa de Valores, que hoje é de aproximadamente 1.900.000 CPFs cadastrados. Né? É muito pouco se for comparar aí com outros países, ou até mesmo se for comparar com o tamanho da nossa população. Né? Então, muito obrigado, valeu!